Tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Elton. Hoje vamos iniciar o ano letivo de 2021 e temos aqui o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, é o PET volume 1, e estamos iniciando com a semana 1, que tem como unidade temática números e álgebra. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema dessa semana, notação científica e expressões algébricas. Cara estudante, nesta semana você vai analisar situações envolvendo formas de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Matemáticos, físicos, astrônomos, dentre outros profissionais, para lidar com números muito pequenos ou muito grandes de forma simplificada, usam a potência de base 10 como ferramenta para facilitar as operações que podem ser expressadas por notação científica. E as expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Então, recapitulando, ele começa a falar aqui um pouquinho a respeito de notação científica, tá? Se você quiser saber mais, aqui em cima tem um card de uma pequena revisão de notação científica, mas de maneira simplificada. Notação científica é você pegar um número muito grande ou um número muito pequeno e escrever ele desse jeitinho que está aqui, olha só, n vezes 10 elevado a n. Só que esse n aqui, ele tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. E o nosso expoente aqui pode ser qualquer número inteiro. Tá? Então, escrever um número em notação científica é simplesmente escrever ele desse jeito aqui, olha só que bonitinho. 3 vezes 78 vezes 10 ao quadrado. Então, esse número é maior que 1, menor que 10, e aqui nós temos uma potência de 10. Depois ele fala a respeito de expressões algébricas. Então, é uma expressão matemática composta por números, letras, operações e sinais indicativos de prioridade. Então, tem aqui alguns exemplos. 3x ao quadrado menos 2x mais 10, ou 4ab menos 3a quarta mais b. Então, deixo aí para vocês efetuar a leitura da notação científica e das expressões algébricas. Depois ele traz como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então eu tenho aqui uma expressão algébrica, para eu calcular o valor dela, eu tenho que conhecer o valor da minha variável. Então aqui ele fala para usar o m igual a 2, tira o m, coloca 2, tira o m, coloca 2, e eu tenho agora uma expressão numérica. Beleza? Então vamos para as atividades. Então, primeiro aparece aqui, ó, distância arredondada. 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, questão 1. A distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Escrever essa distância na forma de notação científica seria escrever como da forma... Então, vamos lá. Eu tenho aqui 149 milhões e 600 mil quilômetros. E vamos escrever então na forma de notação científica. Bom, notação científica é uma multiplicação de um número maior que 1, menor que 10 e uma potência de 10. Então, a primeira coisa que eu vou procurar aqui é colocar esse número, ou melhor, representar esse número com um número maior que 1 e menor que 10. Então, para esse número ser maior que 1 e menor que 10, eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Então, teria que ficar 1,496 vezes 10 elevado a um certo expoente. Mas qual seria esse expoente? Para a vírgula vir para esse lugar, ela vai ter que deslocar, porque até então ela estava no final. Então, para sair do final e vir para cá, ela anda quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a oitava. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra A. Então, bem simples escrever um número na forma de notação científica. Questão 2. O número 4,123 vezes 10 a menos 7, escrito na forma decimal, é. Então, tem aqui 4,123 vezes 10 elevado a menos 7. Bom, e agora? Como que eu faço, né? Eu vou ter que andar com a vírgula 7 casas. Mas 7 casas para que lado? Para a esquerda. Certo? Tem que andar com a vírgula 7 casas para a esquerda. Ou, se você quiser, você pode pensar assim. 4,123 vezes 10 a menos 7 é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 7.
Beleza? Aí, então, eu poderia pensar ainda que 4,123 está dividido por quanto? Por 10 milhões, que é 1 seguido de 7 zeros. Então, dividir por 10 milhões é andar com a vírgula simplesmente 7 casas para a esquerda. Então, vamos fazer o seguinte, 4,123 vezes 10 elevado a menos 7. Eu tenho aqui o seguinte, olha só, 4,123. Eu tenho que tirar a vírgula daqui e andar 7 casas para a esquerda. Então, olha só, eu só tenho uma casinha para andar. Então, vou ter que completar com zeros. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não coube. Vamos consertar, vamos abrir mais espaço aqui. Então, vou colocar aqui no final, ó, 4,123. Temos que andar 7 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui. Então, uma, está faltando casas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coloca a vírgula. E fecha com mais uma vírgula. Só que para ficar correta a nossa escrita, a gente vem aqui e tira a vírgula agora. Então, a gente saiu com a vírgula daqui e trouxemos ela para cá. Então, 0,0000004.123. Então, entre a vírgula e 4, nós temos 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta está aqui. Alternativa letra D. Questão número 3. O valor da expressão A mais B sobre AB para A igual a 1/3 e B igual a 2/5 é igual a... Então, vamos resolver. A mais B sobre AB. Então, o A é 1/3. Então, 1/3 mais o B é 2/5 dividido pelo A, que é 1/3, vezes o B, que é 2/5. Em cima nós temos uma soma de frações, embaixo uma multiplicação. Multiplicação é muito mais fácil fazer do que a soma, né? Porque é só multiplicar. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. A soma, nós temos que primeiro tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, que dá 15. Então, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. E agora nós temos 11 sobre 15, 5 mais 6, 11, dividido por 2 sobre 15. Divisão de frações que nós podemos fazer aqui. A gente simplesmente mantém a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda vai ficar 15 sobre 2. Simplifica o 15, nós temos 11 meios. Só que olhando aqui, nós não temos essa resposta, né? A resposta está em número misto. Tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, vamos transformar. O que seria 11 meios? Então, 11 meios é a mesma coisa que 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Sobra 1. Então, isso quer dizer que nós temos aqui 5 inteiros. Então, 5 meios é 5 inteiros, mais 1 que sobrou de um total de 2. Então, mais meio. Então, 5 inteiros mais meio. Então, está aqui a letra C. Beleza? Dando sequência aí na nossa correção, semana 1. Questão número 4. Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular, devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Desta forma, representamos algebricamente a área do retângulo a seguir como. Então, qual é a área desse retângulo? Então, a área do retângulo é comprimento vezes largura, é base vezes altura. Então, nesse caso, é 3x mais 5, que é o comprimento, que é a base, vezes a altura, que é 2x. Então, nós temos que a área vai ser igual a 3x vezes 2x, 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Depois, 5 vezes 2, 10, e o x vem junto. Então, essa aqui é a representação da área
do retângulo. 6x ao quadrado mais 10x. Ficamos aqui com a alternativa letra B. E para finalizar a semana número 1, nós temos aqui a questão número 5. Complete a tabela a seguir. Então está aqui a linguagem e a expressão algébrica. Então, por exemplo, o dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x, no caso, mais 5. Próximo, um número menos 4. Bom, toda vez que falar em um número, a gente não conhece, então a gente fala que é x. Então, um número menos 4, x menos 4. O quadrado de um número. Bom, não sei que número, então é x. O quadrado é x ao quadrado. Depois, menos 1. O triplo de um número. O triplo é multiplicar por 3. Então, 3 vezes um número que eu não conheço, eu chamo de x. O triplo de um número menos 2. Bom, o triplo é multiplicar por 3, depois menos 2. A metade de um número. Metade é dividir por 2. Então, eu tenho x dividido por 2. A metade de um número mais 7. Bom, metade de um número é pegar o número e dividir por 2. Depois eu vou somar com 7. Beleza? Dando sequência aqui na questão número 5 ainda. Nós temos mais alguns itens para a gente responder. A soma de um número com o seu triplo. Bom, que número? Não sei, x. Então, a soma de x com o seu triplo, ou seja, com 3x. A diferença, bom, diferença é menos. Diferença entre quem? Um número e a sua terça parte. Então, a diferença é menos entre um número, que é x, e sua terça parte. Bom, terça parte é dividir por 3. Então, x dividido por 3. A diferença de 3 números consecutivos. A diferença de 3 números consecutivos? Como assim? Como que eu faço diferença de 3 números? Diferença seria de 2 números, né? Eu pego um número menos o outro. Agora, a diferença de 3 números consecutivos, não sei como seria isso. Como que eu represento números consecutivos? Se um número é x, quem vem depois do x? Quem vem depois do x seria o x mais 1. Né? Porque se esse cara for 10, aqui é 10 mais 1, 11. O 11 vem depois. E quem vem depois do x mais 1? É o x mais 2. Então, números consecutivos, essa aqui é a ideia. Um é x, o outro é x mais 1, x mais 2, x mais 3 e assim por diante. Mas a diferença de 3 números consecutivos eu nunca fiz. Eu sempre fiz diferença de 2 números, como nós fizemos no item anterior. Mas diferença de 3 números eu nunca vi. Mas eu vou deixar desse jeito aqui, ó, o primeiro menos o segundo menos o terceiro. Beleza? Não tenho certeza se é isso que o PET queria da gente. Próximo, o quíntuplo de um número mais 20. Nesse caso, resulta em 30. Então, o quíntuplo de um número, quíntuplo é multiplicar por 5. Então, 5 vezes x mais 20, está aqui, mais 20. Isso resulta em 30, ou seja, é igual a 30. Já não é mais uma expressão algébrica, isso é uma equação. Depois, o quadrado da soma de 2 números. O quadrado de quem? O quadrado de uma soma. Soma de 2 números. Bom, se eu tenho que ter uma soma de 2 números, um número é x, o outro vai ser quem? Eu vou colocar y. Então, está aqui a soma de 2 números. E o que eu tenho que fazer? O quadrado da soma. Então, eu pego essa soma e elevo ela ao quadrado. Depois, o triplo da soma de um número com 5. Então, triplo da soma. Soma de quem? Um número com 5. Então, um número somado com 5. E eu simplesmente vou triplicar. Multiplicar por 3 a soma. Não é triplicar o x, nem é triplicar o 5. É triplicar o x mais 5. O quadrado de um número mais 1. Agora, olha só, diferença. Quadrado de um número. Aqui era o quadrado da soma. Aqui é quadrado de um número. Então, é um número x elevado ao quadrado. Mais 1. Então, é uma diferença bem básica. A décima parte de um número. Décima parte é pegar o número e simplesmente dividir ele por 10. O produto, no caso uma multiplicação, da soma pela diferença de 2 termos.
Então, existe uma multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Quem são esses dois termos? X e Y. E eu preciso montar o quê? Soma e diferença. Então, está aqui a soma vezes a diferença. Dando sequência, a diferença entre o dobro e a metade do número. Então, a diferença entre o dobro, então 2x, e a metade, x sobre 2. O quadrado da diferença de dois termos. Então, agora o quadrado não é de um número. O quadrado é da diferença. Então, diferença de dois números. Diferença é menos dois números, x e y. Então, essa diferença vai ser elevada ao quadrado. E, por último, o cubo da soma de dois termos. Então, a soma de dois termos, x mais y. E vamos pegar essa soma e elevar ao cubo. Beleza? Essa foi a semana número 1. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Um grande abraço.